Olá, boa noite a todos. Estamos em mais uma gravação das nossas noites de E. Que alegria vocês estarem conosco em mais essa quinta-feira. A gente tem muita oportunidade de escutar muitas coisas pela internet, ver muitas palestras, mas a proposta das Cefas é um momento de profunda oração. Então vá para o teu canto, escolha o teu quarto, um ambiente silencioso se você puder, para entrar neste momento. Logo depois você aqui através do YouTube tem acesso a um link onde você vai poder baixar um texto de oração, silenciar, rezar e terminar com a leitura da palavra e o mais importante, um diálogo profundo com Deus. Nós sabemos, numa frase de Santo Inácio de Loyola, que não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente todas as coisas. Por isso nós começamos esta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando o Espírito Santo que nos conduza, que nos aprofunde, que nos revele como que nós podemos passar a nossa vida a limpo. Esse é o tema de mais esta noite de oração, mais este E, passando a vida a limpo. Vamos cantar, vamos invocar esse Espírito Santo. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Clamemos esse Espírito, vem Espírito. Espírito Santo, Clame aí da sua casa, erga suas mãos. com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Clame mais uma vez, vem Espírito Santo. Vem, ó, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Nós vamos clamar mais uma vez esse Espírito Santo para conseguirmos ficar neste espaço sagrado. Ficar neste momento de colocação, ficar neste momento de oração, não nos dispersarmos diante de tantas realidades da vida, porque o Senhor nos quer aqui e agora. E é o tema que o Senhor fala para o nosso coração nesse mês de julho, um alerta de que muitos de nós precisamos passar a nossa vida a limpo, mas só com a ação de Deus, com a revelação do alto, com a ajuda do Espírito, alertos diante do que Deus quer de cada um de nós, que vamos conseguir fazer isso. Então clamemos, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Para acabar, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser,
Eu sempre costumo dizer para vocês que antes de um tema ser teorizado, ser proclamado, nós que somos evangelizadores, esta palavra de Deus tem que ser rezada na nossa vida. E esse tema de hoje, Passando a Vida Limpo, ele surgiu como um símbolo, e eu vou falar um pouco dessa simbologia, eu vou falar um pouco dessa hermenêutica que Deus quer da nossa vida, eu explico melhor o que é isso depois. Mas este tema surgiu de um momento que eu vivi, poderia ser até um caos, mas acabou sendo uma graça, de uma panela de pressão que eu larguei no fogo. Talvez muitos de vocês vão se identificar com esse fato, mas eu larguei uma panela de pressão fazendo um pinhão por horas a fio. Mas quando eu digo horas, gente, eu digo horas mesmo, a ponto de tudo torrar, tudo virar cinza, minha panela derreter, a fumaça de um pinhão, vocês sabem que pinhão tem aquela cor marrom escura, e meu apartamento foi tomado por uma fumaça imensa, né? Todos os cômodos foram uma fumaça primeiro muito escura, depois da panela que derreteu, do cabo preto, enfim. E durante horas aquela fumaça ficou tomando conta do apartamento, porque estava totalmente fechado, era um dia que tinha esfriado aqui. E por conta desse apartamento fechado, essa fumaça densa foi impregnando tudo. Teto, parede, cortina, tapete, estofados. Quando eu abri a porta, minha gente, o meu apartamento eu não identificava absolutamente nada. Eu não via sequer os móveis, eu não conseguia identificar onde estava o fogão. Por graça de Deus, o fogo não apagou, porque senão esse gás poderia estar dentro do apartamento e ter me feito até mal. Mas quando eu desliguei e vi o estado que ficou meu apartamento, e eu nem sabia que uma fumaça podia fazer um caos tão grande. O que aconteceu? Essa fumaça se impregnou tudo, de maneira que eu passei dias e dias tendo que tirar a cortina, tendo que tirar tapetes, lavando todas as roupas que estavam do guarda-roupa com a porta aberta, impregnando a minha vida. E foi nesse ato de começar a tirar as cortinas, arrancar os tapetes, que numa simbologia muito profunda, Deus penetrou meu coração e começou a me revelar o que estava atrás dessas cortinas. Eu não tinha ideia de que aquelas cortinas aparentemente bonitas, que estavam ali enfeitando as janelas, escondia por trás umas paredes sujas, emboloradas, que aquele tapete que estava sendo precisado lavar há muito tempo. E aí, dessa forma, muito simbólica, mas também muito teológica, porque o tema de hoje, ele tem também toda uma simbologia, e a Sagrada Escritura, ela é rica de símbolos. E aí nós precisamos de uma coisa que se chama hermenêutica, que nada mais é do que a arte e a ciência de interpretar a Sagrada Escritura. E eu diria hoje que nós vamos falar de uma hermenêutica da vida, de interpretar os símbolos, os sinais, as situações, onde Deus se usa para revelar algo para nós. A Bíblia, ela é muito profunda de simbologias. Nem sempre nós estamos falando de história, de uma historicidade, muitas vezes nós estamos falando de uma teologia, com símbolos que mostram um conteúdo muito profundo. Quando, por exemplo, Jesus suspirou na cruz e naquele momento entregou-se completamente ao Pai, diz o texto da Sagrada Escritura que fez-se trevas. Ora, meus queridos, o autor bíblico, mais do que desejar fazer meteorologia, está querendo fazer teologia. Diz que na hora sexta, a hora nona, fez-se trevas, escureceu. Mas isto é um símbolo muito forte, todas as vezes que também faz trevas, escurece o nosso interior, quando nós passamos pela dor, pelo rompimento, pela perda, pela desilusão, pela mágoa, por um desligamento, por uma morte, por uma falência. Quantas vezes, simbolicamente, nós podemos dizer, fez-se trevas, da hora tal à hora tal, do ano tal ao ano tal. E diante dessa simbologia que é a vida, nós, dentro de uma espiritualidade muito profunda, temos que ir desenvolvendo isso que nós chamamos de sensus Christi, essa sensibilidade de perceber que estamos cercados de sinais, de símbolos onde Deus pede sim
uma arte, uma interpretação, uma hermenêutica da nossa vida, para que saibamos viver essas realidades, não do desespero, não com a murmuração. Eu poderia muito bem, naquele momento, diante daquele caos, começar a murmurar com gastos que eu não poderia ter, e talvez muitos de nós não estamos podendo ter, principalmente numa época da pandemia. Já falei um pouco para vocês aqui como autônoma a minha realidade financeira. Mas ao invés de eu entrar naquele processo de murmuração, eu resolvi olhar toda aquela simbologia e interpretar que a minha vida estava com muitas cortinas, igual muitas nossas vidas, que aparentemente temos cortinas escondendo o que está por trás. A nossa vida está muito correta, muito bonita aos olhos de quem entra e vê, mas só nós sabemos o que tem por trás dessa cortina. Mas eu vou mais longe. Às vezes nem nós sabemos o que tem por trás dessas cortinas que mostram que a nossa vida está aparentemente tudo boa. E as pessoas entram para nos visitar, cruzam conosco, entram em nossa casa e na verdade não sabem como está o nosso interior, porque nem nós conseguimos aprofundar as nossas verdades e nem sabemos, às vezes, o que estamos precisando passar a limpo. Hoje o texto que nós vamos rezar conta a história de Jacó. No livro de Gênesis, nós temos 50 capítulos e do capítulo 25 ao 50 conta exclusivamente da história de Jacó. Um dos personagens mais significativos, mais importantes, aonde vai passar toda a geração, toda a bênção de uma nova geração, começa por Jacó, que tem o nome mudado para Israel. Olha onde começa a nossa história. Olha a importância desse personagem que vai nos ensinar como passar a vida limpo. Mas tem um detalhe na história de Jacó. Ele levou 20 anos para cair na conta, 20 anos para tomar coragem, 20 anos para conseguir tomar uma atitude que ele tinha que tomar. Que nós não sejamos como Jacó, que leva 20 anos para passar a vida limpo. Que nós não sejamos como Jacó, que fica com a vida no rascunho. Eu sou do tempo que a gente escrevia carta, talvez muitos de vocês vão lembrar que a gente escrevia um cartão, escrevia carta, e às vezes na primeira vez que a gente escrevia, a gente fazia um rascunho, né? E aí riscava, não era bem aquela frase, e quando a gente passava limpo, a segunda versão ficava sempre melhor. Na primeira a gente externava livremente tudo aquilo que a gente queria dizer, mas aí trombava nas palavras, errava, se repetia, era equivocado. E aí no segundo momento, quando a gente passava esse cartão, essa carta limpo, a gente conseguia ter uma versão melhorada daquilo que era a nossa própria verdade. E é isso que Deus está nos chamando nesta noite, para que nós não vivamos uma vida no rascunho, para que nós não vivamos uma vida nos rabiscos, passando errorex, tentando esconder o que foi errado. Se nós temos a oportunidade de arrancar esta folha e fazer uma vida nova, eis que faço nova todas as coisas. Deus não remenda, Deus não esconde as marcas. Deus simplesmente nos dá a oportunidade de realmente passar a vida limpo, rasgando essa folha, dizendo o que passou, passou. Por isso que ele diz, não precisa botar a mão no arado, vamos seguir em frente, o que era, já foi. Essa simbologia que nós vamos ver na vida de Jacó e que vem nos ensinar muito nesta noite, né? E o que conta essa história hoje, que nós vamos ler alguns textos, o livro é bastante grande, eu vou estar com vocês passando alguns capítulos aqui, do 27 até o 31, mas essa história todos nós conhecemos bem. Começa entre Isaac e Rebeca, um casal. Isaac, o marido, já está com a idade bastante avançada. Eles têm um casal de gêmeos, que é Jacó e Esaú. Só que Esaú é o filho mais velho e Jacó é o filho mais novo. E dentro daquele contexto da época, a primogenitura era o que garantia todo o privilégio diante dos olhos do pai, diante da sociedade, diante do afeto, diante das oportunidades, diante da herança. Então, quando você não era o primogênito, você já fazia a experiência de não ser o predileto, de ficar um pouco na exclusão de tudo que se vivia naquela família, e passava-se quase que uma vida tendo que perseguir algo e ser muito bom para atender e chamar a atenção desse pai que estava com todos os olhos voltados para o primogênito.
E assim como nessa história, o que acontece é que Rebeca, a mãe, tomando as dores desse filho que já não tinha o privilégio do pai, sugere para Jacó, numa situação, que ele se apresentasse para o pai, que já estava idoso, e recebesse do pai a bênção que era por direito do primogênito. De certa forma, a mãe nesse momento quis dar alguma garantia para esse filho, uma vez que o pai já estava velho. E nesse momento, embora a ideia tenha sido suscitada pela mãe, Jacó fica com medo. Não vamos ter tempo aqui de ler todas as passagens, mas Jacó diz: mãe, se eu fizer isso e o pai descobrir que eu estou me colocando no lugar do meu irmão mais velho, ao invés de eu conseguir uma bênção, eu vou conseguir a maldição dele. E Rebeca vai dando uma maneira e bolando um plano de maneira que ele consegue se passar pelo irmão e recebe a bênção do pai. Só que o que não se esperava é que o pai fosse negar a bênção depois para o primogênito. E quando o primogênito chama e pede pela bênção que lhe é de direito, o pai disse: eu já dei. E nesse momento, o texto bíblico diz o seguinte, e aqui eu vou pegar com vocês. Nós estamos no capítulo 27, versículo 41. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias em que haverá luto meu pai, e eu matarei o meu irmão Jacó. Nesse momento, Esaú faz uma jura de morte ao irmão e tem-se agora longos anos onde os dois rompem. A mãe, Rebeca, com medo de que Esaú matasse Jacó, pede que Jacó fuja para a casa do tio Labão. E é o que Jacó faz. Sai fugido de casa nesse momento, em direção à casa desse tio Labão, por ordem, por necessidade de salvar a própria vida. Só que aqui começa um itinerário de fé que tem muito a nos dizer, muitos sinais que através de erros ou não, porque havia um coração ali, sabendo que ele não deveria ter feito isso, mas havia uma mãe bem intencionada que usou a forma errada. E nós vamos ver que muitas vezes nessa tentativa de passar a vida limpo, a gente tem o caminho certo, mas usa a forma errada. A mãe queria sim olhar sobre o filho caçula, mas a forma não foi a correta. O filho sabia que não podia fazer aquilo, mas acabou fazendo. E aí o que ele carrega? Além de ter vivido sobre uma realidade de uma criação que não validou, que não amou, que não privilegiou ele, que não colocou e não fez ele se sentir merecedor do lugar de filho, ainda ele carregou a culpa de ter feito o que fez com o irmão. Aí a gente se encontra com um Jacó adulto que passou uma infância sem ter o olhar do pai, sem ter as suas atitudes validadas, sem ser valorizado pelo que ele é, sem ser reforçado naquilo que era o valor dele, o filho caçula. Quantos de nós, fazendo um parênteses aqui, não viemos de uma criação semelhante, aonde os nossos pais o tempo todo colocaram olhar sobre aquilo que fazíamos de errado? Éramos muito pouco reforçados naquilo que fazíamos de certo, nos nossos valores, nos nossos potenciais, mas viemos de uma criação onde todo o olhar dos nossos pais, na intenção de nos transformar em seres melhores, era sobre os nossos erros. E aí nós crescemos seres humanos inseguros, que não foram reforçados e validados, mas que aprenderam que tem que atender a expectativa do outro para ser amado. Junto vem essa insegurança, junto vem uma história de culpa, de que estamos sempre fazendo errado e que não atendemos às expectativas daqueles que nos gerou. Esse é o Jacó que chega na fase adulta. Esse é o Jacó que chega com a sua criança ferida. Eu tive uma professora de psicologia infantil, que eu me lembro muito bem que ela chegou na sala de aula e perguntou para os alunos na época: vocês querem atender na clínica adultos ou crianças? Ela queria conhecer a turma. E a grande maioria dos alunos levantaram a mão dizendo: queremos atender adultos, não levamos jeito com criança. Aí essa professora, que trabalhava com crianças trabalha com crianças há muito tempo, falou: olha, mas eu preciso dar uma notícia para vocês. O adulto que vocês vão atender
vai trazer a criança que está nele até hoje. E no fundo, nós vamos tratar as nossas crianças. E é isso. É esse Jacó que vem dessa história de que nunca teve o olhar do pai, que agora precisa se encontrar com um processo de fuga, tentando um lugar a sol, e agora ele não tem nem a casa dele e nem a outra família que está chegando de forasteiro. Nesse meio de tempo, ele pega a estrada e a história nos conta que ele, naquele momento, não sabendo muito bem para onde ele ia, ele pergunta no caminho, que era muito comum dos viajantes, ele pergunta no caminho, encontra uns pastores com as ovelhas e indaga: vocês conhecem Labão aqui na região? E aí aquele pastor que estava com um grupo de ovelhas fala: sim, conhecemos, inclusive, olha lá, vem vindo a filha dele, Raquel, ela é pastora e vem trazendo as ovelhas de Labão. E é tão bonito nesse momento, conta a escritura, que Jacó olha, né, e vai trazendo Raquel no olhar. E ali é uma afinidade muito natural, de maneira que Jacó conta toda a angústia do coração dele, o processo de fuga, o medo da morte, o porquê que ele está procurando o tio Labão. E há uma afinidade tão grande. E o texto nos conta assim: falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, porque era pastora. Eu estou em Gênesis 29, 9. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço, porque ela estava chegando ali com o rebanho para beber, e ali eles estavam reunindo outros pastores para beber daquela água. Rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Ali já teve uma situação onde ele se sentiu muito à vontade, muito ele, para chorar toda a história dele. Contou-lhe que era parente de seu pai, filho de Rebeca, e toda a história que tinha vivido. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que tinha passado. E nós vamos agora iniciar toda a história. Nesse momento, o que a gente percebe? A história começou bem, apesar de ser um processo de fuga, né, deles estar perdido procurando um novo lar. Ele foi muito bem acolhido por Labão e se apaixona pela filha Raquel, a filha caçula de Labão. E Jacó fala assim: eu trabalharei 7 anos pela mão da sua filha Raquel, porque com quem ele estava apaixonado. Só que o que acontece? Essa relação, e pena que a gente não tem tempo para pegar toda a simbologia, todos os detalhes, essa relação que começa bem de acolhida, vai se deteriorando e vai se tornando uma relação de injustiça, de opressão, de medo, de inferioridade até, e acima de tudo, a opressão é tanto que essa relação entre Jacó e seu sogro Labão vai se tornando uma relação de medo. A partir também de uma atitude aonde no dia e na noite de núpcias que ele aguardava pela mulher amada, o que acontece? Labão, de maneira enganosa, dá a filha mais velha, no lugar da mais nova. E aí, para ele ter direito à mais nova, ele tem que trabalhar mais 7 anos. E depois, quando ele começa a perceber que não pode ficar vivendo com a sua família embaixo de um mesmo teto junto com o sogro, ou seja, ele quer o direito de poder ir para a terra prometida, ele quer o direito de poder constituir sua família longe dali, mas ele tem medo de exercer seu próprio direito, de viver a sua necessidade, de viver com liberdade, de buscar a sua felicidade. E passar a vida limpo é justamente perceber que é um direito nosso viver essas 4 realidades, em busca das nossas necessidades, da nossa liberdade, em busca da felicidade. É um direito viver tudo isso, mas ele teve medo. E aí ele ficou 7 por uma, 7 por outra, e teve que pagar mais alguns tantos anos para poder ter direito ao rebanho que ele mesmo multiplicou de tão bem que ele trabalhou. Só que no momento Deus fala para ele em oração e diz assim, com todas as letras, quando ele estava vivendo um momento difícil, restrito, onde ele já não conseguia mais
permanecer naquela realidade opressora, Deus diz para ele assim, em Gênesis 31, 3, o Senhor diz a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para os teus parentes, e eu estarei contigo. Vai viver a tua liberdade, vai viver a tua necessidade, vai viver a tua felicidade, vai viver o que te é de direito. Mas Jacó teve medo de o sogro não aceitar, rejeitar, oprimir, aprisionar. E o medo é um mau conselheiro. Aqui é o menino Jacó, que sempre precisou atender a expectativa do outro para se sentir amado. Aqui é o menino inseguro, que mesmo diante de uma palavra verdadeira, e como é importante a oração, meus queridos. Passar a vida limpa exige muita oração, e eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: rezamos para saber o que Deus espera de nós, não para esperar algo de Deus. Essa é a grande modificação de uma espiritualidade profunda. Eu vou repetir: rezamos para saber o que Deus espera de nós, não para esperar algo de Deus. E rezando, ele ouviu o que Deus esperava dele. E Deus também queria essa liberdade. Deus queria ele numa terra prometida, junto com sua esposa e seus filhos. Só que ele tem medo. E aí o que ele faz? Ele sai fugido. Como se fosse um bandido, como se fosse um forasteiro, como se não tivesse o direito de ter e tomar consigo a sua própria esposa e filhos. Aqui, na cultura da época, ele acaba tendo as duas esposas porque era permitido. E era direito dele. O rebanho ele multiplicou. Havia um acordo com o sogro de que o rebanho que ele multiplicasse e determinado tipo de ovelha seria dele. Mas foi só exploração. E o que ele faz? Ele sai fugido. Ele arranca na madrugada as filhas, os netos, e aquelas crianças não sabem o que está acontecendo, e Labão se ira profundamente, porque quando acorda não tem mais os netos, não tem mais a filha, não tem mais parte do rebanho, acusam ele de ter roubado o sogro, quando não era nada disso. Até que eles sentam para conversar e ele coloca em pratos limpos 20 anos de história que deveria ter sido colocada antes. E aí eu estou no texto de 31, 38 que diz o seguinte, o desabafo de Jacó. Aqui Jacó está passando a vida limpo. E ele diz assim: há 20 anos estou na tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras, ou seja, ele vigiou dia e noite sobre o rebanho do sogro, para que nenhuma fera estraçalhasse os animais. E eu os repunha, olha o detalhe, e eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Porque o sogro ainda nesse processo de opressão, obrigava ele a repor uma ovelha se ela tivesse sido roubada. E aqui ele desabafa tudo e diz: eu era queimado de dia pelo calor, de noite pelo frio. O sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou na sua casa. Servi-te 14 anos por tuas duas filhas. E 10 vezes você modificastes o meu salário para menos. Labão ia fazendo acordos salariais e cada vez que ele conseguia produzir muito, ele diminuía o salário de Jacó. Se Deus é meu pai, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac não se tivesse posto ao meu lado, tu me terias hoje despedido de mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos e se pronunciou a meu favor. E nesse momento, depois do desabafo, vem Labão, porque todo lado acha que tem razão, né? E Labão acha que tinha razão. As filhas eram dele, o gado original era dele. E daí que multiplicou,
né? E daí que ele fez as filhas felizes, e daí que ele deu neto, Labão achava que tudo era dele. E aí chega e inicia-se um diálogo dizendo assim: por que fugiste, Jacó, dessa forma? E me lograstes em lugar de me avisar que estava indo embora. Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos ao som do tamborim e da harpa. Ora, meus queridos, você acha que Jacó, nessa altura do campeonato, depois de se sentir tão explorado, de ter o salário baixado tantas vezes, de ter que devolver por exigência os animais que eram roubados à noite, iria acreditar que ao pedir para o sogro que iria embora com as filhas, com os netos e que parte do rebanho dele, Labão ia prestar homenagem? Mas é isso que Labão diz. Por que você não veio falar comigo que queria ir embora? Eu ia te despedir. Até eu desconfio disso, tá? Não me deixastes beijar meus filhos e minhas filhas. Procedestes como insensato. Mas aqui eu creio sim. Creio que nesse momento Labão percebeu o quanto é triste levantar e não ter a filha ao lado dele. Ali que naquele cotidiano era tão comum, né? Era tão natural levantar e ter os netos correndo pela casa, ter as filhas ali, uma delas inclusive pastora, cuidando do seu rebanho, ter ali o genro à tua disposição fazendo tudo o que ele queria. Eu creio sim que nesse momento ele sentiu falta de tudo isso. E Jacó responde com a verdade dele. No capítulo 31, versículo 31 de Gênesis, Jacó responde com a verdade. Ele diz assim: tive medo. Tive medo de pensar que não deixaria e que me mandaria embora sem as tuas filhas. Porque também poderia acontecer isso, né? Você quer ir? Vai, mas elas ficam. E aqui por isso que eu disse que passar a vida limpo não é fácil. É muito comum alguém chegar na nossa história e dizendo para nós, diante dos nossos rabiscos, diante dos nossos rascunhos, faz isso, faz aquilo, toma essa atitude, toma essa decisão. Como é fácil chegar na nossa vida e dizer isso? Só que ninguém sabe qual é a nossa história de medo, a nossa história de opressão. Ninguém sabe qual é essa criança que está até hoje tentando atender as expectativas de todo mundo para se sentir amado. Tem muitos de nós adultos com 40, 50 anos, 60, que ainda têm pais vivos, que sabe que até hoje não conseguiu atender as expectativas dos pais. Eles nos amam. Nós não temos dúvida que eles amam. Mas no fundo, a gente se sente um projeto mal sucedido. Porque não somos aquilo que eles imaginariam que nós deveríamos ser. Diz um texto que fala assim: muitos de nós somos criados por pais que passaram uma vida sinalizando, como eu já disse, atitudes nossas que não atendiam as expectativas dele. E aprendemos a nos sentir culpados o tempo todo, ou tendo que atender a essa realidade para sermos amados. E o que mais temos é medo. Medo de sermos nós mesmos e lutarmos por essas 4 coisas essenciais para quem deseja passar a vida limpo. Pelas nossas necessidades, pelos nossos direitos, pela nossa liberdade e pela nossa felicidade. Para isso nós precisamos passar a vida limpo, para lutar por essas 4 realidades. E aí você diria assim, eu passando agora por essa simbologia, por essa releitura, por essa interpretação do que eu estava vivendo, com a história do meu apartamento queimado, né? Esfumaçado, melhor dizendo, perdão. Quando que nós começamos a passar a vida limpo? De forma muito didática. Muitas vezes através de um acidente de percurso, de uma situação difícil. Quando Deus vai dando sinais e nós vamos interpretando esses sinais, que é chegado a hora de que nós precisamos passar a vida limpo. Sabe quando a vida promove em nós uma contração? É igual quando a mulher grávida, é pela contração que ela dá vida àquela criança. E muitas vezes na nossa vida real podemos fazer assim essa hermenêutica, essa interpretação da vida, muitas vezes pelas contrações da vida que nós expelimos a vida nova que há dentro de nós, porque há muita vida nova dentro de nós e às vezes precisamos viver essa contração para conseguir de fato expelir aquilo que nós somos de bom e que está dentro de nós.
Nietzsche diz assim, e eu já disse essa frase em uma outra colocação, Nietzsche diz: tudo que não nos mata nos deixa mais forte. Então, através desses sinais, dessas realidades, desses acidentes ao longo da vida, dessas contrações, desses estrangulamentos, é que nós podemos gerar a vida e colocar para fora essa vida que está em nós. Eu gosto muito do livro Pequeno Príncipe. Já citei muitas colocações minhas, principalmente porque é um livro que tem muita entrelinha. Cada vez que eu me debruço sobre ele, eu tiro algo novo. Eu estava pesquisando agora recentemente, está ainda em 5 livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. E é um livro da década de 1940 e pouco, aonde o autor, Saint-Exupéry, ele está literalmente questionando tudo aquilo que se vive na Segunda Guerra Mundial. E de um acidente, e a pergunta era agora, né? Quando passar a vida limpo? Antoine Saint-Exupéry, ele era piloto de avião. E em um dos momentos, conta a biografia dele, o avião cai. E ele vai literalmente, eu estou falando da biografia dele, não estou falando do avião que caiu no Pequeno Príncipe. Mas Antoine Saint-Exupéry, ele vai para o hospital e começa a rever toda aquela realidade da Segunda Guerra, os verdadeiros valores da vida. E é no hospital, por conta de um acidente, que ele lê todos esses sinais. E ele se vê naquela cama e ele começa a questionar muitas coisas e buscar a essência dele. Ora, você diria assim, um piloto de guerra escreveu um livro que parece infantil, com sensibilidade, histórias morais, falando de vida, de amizade? Sim. Saint-Exupéry, apesar de ter se dedicado como piloto, veio de uma família cristã, era um menino educado nas artes, teve um padre católico muito amigo da família, aprendeu a pintar desde cedo, a desenhar. Ele tinha sensibilidade nele, sim, ele tinha uma base e ele deixou naquele momento do acidente aflorar o menino bom que havia nele. O avião foi a contração que jogou ele de volta a esse menino. E na cama do hospital, ele começa a escrever a sua obra de maior sucesso, que é O Pequeno Príncipe. Um amigo chega e lhe dá um conjunto de aquarelas para que ele passe o tempo no hospital e aí ele vai escrevendo o livro e pintando. Percebe como os acidentes fazem com que muitas vezes nós passemos a vida limpo e resgatemos aquilo que de mais valor há dentro de nós. Essa contração que expele essa criança que está dentro de nós, essa criança bela, viva. Nesse momento que ele vai olhando para si e vai reescrevendo, é o mesmo momento que Jacó olha para si e percebe que não pode viver mais aquilo. Um outro momento que nós poderíamos dizer, quando que nós passamos a vida limpo? Quando os sintomas aparecem. E nós não podemos descuidar de olhar para os nossos sintomas e muitas vezes não olhamos. Levantamos deprimido, sem motivação, sem entusiasmo, um pouco melancólicos. E deixa o tempo passar, amanhã eu levanto bem. Sabe, os sintomas estão ali. E os sintomas também é uma simbologia que precisa ser interpretada e não interpretamos. Deixa que o tempo resolve. Os sintomas estão percebendo, estão dizendo que algo não está bom. Ou foi uma frase que nós ouvimos e não digerimos, ou foi uma situação que está se repetindo, ou foi uma vida que não está trazendo alento, oportunidade, horizonte, ou é uma relação que está estrangulada. Não tem solidão maior, minha gente, do que não poder falar de sentimentos dentro de uma relação. Quando nós estamos dentro de uma relação e não podemos externar o que somos e sentimos, nós entramos num processo de profunda solidão. Isso é um sintoma. Ou quando então não temos o direito de silenciar e sermos interpretados profundamente naquele silêncio que estamos, porque naquele momento não estamos dando conta do que falar. Nós vamos tendo sintomas. A vida vai dando sintomas de que nós precisamos passar alguma coisa limpa. Quais serão os nossos labões hoje? Porque talvez nós não tenhamos só um labão.
O nosso Labão pode ser o nosso próprio comportamento, o nosso Labão pode ser a nossa história de carência, de expectativas, o nosso Labão pode ser o nosso medo, que está fazendo com que a gente permaneça 20 anos na mesma rotina, com o mesmo sintoma, e lutando pelo nosso direito, a nossa necessidade, a nossa liberdade e a nossa felicidade. Os sintomas estão aí, mas a gente não está lutando. E por que não mudamos? E de certa forma passar a vida limpa é mudar? Às vezes nós não mudamos porque nós achamos que a dor da mudança vai ser maior do que a dor do que está permanecendo. A gente acha que vai doer mais mudar, vai ser mais difícil mudar do que permanecer nessa dor atual. Mas não há outra maneira de sermos verdadeiramente, nos sentirmos verdadeiramente vivos, senão nos lançando em alto mar. Nós somos chamados a deixar o porto, nós somos chamados a enfrentar todas as tempestades do alto mar, e quando nós precisamos recrutar as nossas melhores forças para enfrentar a vida como ela é, aí sim nós nos sentimos vivos. Aí nós não vamos nos arrastando, vivendo um rascunho, passando rorex nos nossos erros. Quando a gente recruta as nossas forças, aí sim a gente consegue fazer a nossa reengenharia biográfica. Aí nós conseguimos reeditar a nossa vida. Aí nós conseguimos nos sentir vivos. Aí nós entendemos o que é rezar, o que é ouvir de Deus, o que Ele quer de nós. Porque tem um Deus que quer, tanto quanto nós, passar a nossa vida. Mas Ele precisa que nós façamos a nossa parte, tomemos essa atitude. E encerrando, mas voltando ao simbólico da minha vida, como eu disse, eu também percebi que ao remover essas cortinas, ao trocar alguma coisa, havia muitas situações improvisadas na minha casa. E eu fui simbolizando e fui entendendo que não era para improvisar mais nada. Não era para viver mais nada pela metade. Não era para deixar nada stand-by, aguardando um segundo momento, uma hora mais oportuna. E sabe até que eu descobri, é a vida querendo ser rezada, que eu tinha um vaso, fazia anos que eu tentava manter ele vivo no centro da minha sala. Olha o que eu já adubei, que eu já botei de coisa ali para esse vaso ressuscitar e dar vida, e ele não vingava. E tem hora que a gente tem que parar de investir do que não vai para frente. É como o próprio Jesus Cristo dizia, olha, vai, entra, leva a paz. Mas aquela casa que não aceitar, chacoalha a poeira e não fica chorando que você não foi aceito, ouvido, entendido. Segue tua vida, outro vai aceitar. Às vezes fazemos isso numa empresa, sofremos tanto quando somos desligados e olha, vamos em frente, a vida continua. E aí o que eu fiz? Tirei aquele vaso do centro da minha vida. Cansei de botar adubo ali. Olha, não eliminei ele por completo, eu reformei. Joguei ele para a varanda, estou ainda reformando. Sabe por quê? Porque 10 anos de parede encardida não se restaura da noite para o dia. Não é tão simples passar a vida limpo assim. E às vezes nós deixamos um estado anterior e não aprendemos ainda a viver no novo estado. E isso leva tempo. E é com essa misericórdia, com esse carinho, com esse amor, que nós temos também que viver este processo de mudança, entendendo que tudo leva um tempo. A minha casa ainda está com muita coisa fora do lugar, encaixotada. O vaso ainda precisa ser plantado, que eu joguei lá para a varanda. Minha varanda não tinha um verdinho, agora tem. Um vaso novo ocupou o centro da sala, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muitos quartinhos para ser revisitados. Tem muitos cantinhos para ser percorridos. Vamos interpretar a nossa vida. Vamos olhar para os nossos armários que estão bagunçados. Vamos olhar para as coisas que não estão arrumadas, simbolicamente. E vamos ver o que precisamos passar a limpo. Termino com esta canção e chamo vocês logo mais, ou hoje, agora é a noite, mas num outro momento para baixar esta folha, rezar saboreando. Não é um texto para ser lido, é um texto que você em silêncio, profundo silêncio, vai ler uma vez, ler duas, se debruçar onde te chamar a atenção, fazer anotações, e é assim que Deus vai dizendo o que quer de você, para que você possa passar a vida limpa. Vamos cantar,
Vamos rezar essa letra que diz assim: tô relendo minha vida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, tô revendo minha luta, meus valores. Olha que letra linda. Refazendo as minhas forças, minhas fontes e meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces e as minhas flores. Quem souber, cante com a gente ou reze com essa letra. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. E cuidando bem de mim. Estou cuidando bem de mim. É isso que nessa noite nós estamos sendo convidados por Deus a fazer, a rezar acima de tudo. Vamos cantar mais uma vez. Tô relendo minha vida, minha alma, meus amores. E nessa noite eu queria fazer um convite mais fundo ainda para você. Que você também possa, movido por esta palavra, você que está há muito tempo nos nossos retiros, nas nossas noites de oração, que você repasse. Se esse tema provocou em algo em você, repasse esses vídeos, entrem no nosso canal, indique, para que nós consigamos levar as pessoas a essa experiência que é Deus quem faz em nós. Nós somos só instrumentos. Deus só quer que nós sejamos um instrumento porque é Ele quem está esperando para fazer. Mas Ele quem nos diz, faça a sua parte. É isso que eu estou dizendo, né? Tanto uma atitude de mudança na tua vida, como de nós, neste tempo da pandemia, de evangelizarmos, repassando para um amigo, para um parente, fazendo a palavra de Deus dar alento e mudança aos corações. Cantemos e encerremos essa noite com Meu Jardim, né? Plantemos o nosso jardim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho.
estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim.